Bom dia, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Maria, Ele te chama pelo nome. Hoje, nesse dia 22 de julho de 2025, nós nos reunimos aqui em nosso canal Viver Evangelizando para mais um momento de leitura, de escuta, de reflexão da Palavra de Deus. Desde já, louvamos e agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua vida de fé. E pedimos a você que, se você já foi inscrito aqui em nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário no vídeo para engrandecer a nossa evangelização, bem como também compartilhe esse vídeo com mais alguma pessoa que você acha que precisa de ouvir a palavra de Deus. Digo isso porque temos muitas pessoas inscritas aqui e que assistem ao nosso canal, mas muitas vezes não deixam like, ou então outros tantos não se inscrevem. Então, vamos juntos reforçar essa nossa rede de evangelização. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito a nossa alegria, muito grande a nossa alegria de estarmos reunidos mais uma vez para mergulharmos na palavra que cura, na palavra que toca, na palavra que transforma a nossa vida. Este é o tempo da escuta, mas não apenas com os ouvidos, é escuta com o coração. E você que está aí do outro lado, talvez esteja cansado, talvez ferido, talvez buscando resposta. Sim, essa palavra hoje é para você. Prepare-se, pois vamos juntos caminhar por um terreno de lágrimas, saudade, reencontro e missão. O evangelho desse dia, dessa terça-feira, nos leva ao jardim do túmulo vazio, ao encontro entre Maria Madalena e o ressuscitado. Abra bem os olhos da sua alma. Escute não apenas com atenção, mas com abertura, porque o ressuscitado, ele está perto de você. Ele sempre está perto de nós. Acompanhemos agora o evangelho de hoje, João, capítulo 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito a ela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve homilia para esse evangelho de hoje. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. E quando choramos, é como se tudo ficasse embaçado, como se a esperança escorresse pelos nossos olhos. E talvez você entenda essa dor, talvez você já tenha chorado diante de túmulos, de perdas,
de sonhos sepultados, de promessas não cumpridas. Maria chora porque perdeu aquele que havia devolvido a dignidade da vida dela. Chora porque o amor aparentemente havia sido vencido pela cruz. E é o que muitos, assim como Maria Madalena, pensavam também e pensam ainda às vezes. Mas mesmo assim, mesmo em meio às muitas lágrimas, ela permanece. E isso aqui já é um ensinamento para todos nós. Permanece junto ao túmulo, mas buscando um processo de ressurreição. E essa permanência, ela é importante. Quantos de nós, diante da dor, fugimos? Quantos de nós correm para longe de tudo o que lembra a perda? Mas Maria nos ensina a permanecer. A dor, às vezes, é o terreno onde floresce a flor mais profunda. Não a fé triunfalista, mas a fé que resiste. E no meio do choro, ela se inclina. Ela se inclina. O coração quebrado se inclina. E quando nos inclinamos, quando nos abaixamos diante do mistério divino, algo começa a se revelar em nossa vida. E ela vê os anjos, 2 anjos sentados, um à cabeceira e o outro aos pés do lugar onde Jesus estivera sepultado. Eis aqui o sinal do sagrado. Eis a arca da nova aliança. O corpo de Jesus havia estado ali. E agora a ausência grita mais alto que a presença. E os anjos perguntam: mulher, por que choras? Eles sabiam que aquele momento era mais sagrado do que triste na vida de Maria Madalena. Então, Maria, ela ainda estava de luto, ainda era ausência, ainda era perda. E quando ela se volta, vê Jesus, mas não o reconhece, isso nos diz muito, porque muitas vezes Jesus está diante de todos nós e não o conhecemos. Está em pessoas, em situações, em palavras, mas mesmo assim, muitas vezes não o conhecemos. Mas a dor, como sabemos, ela turva a nossa visão. Ela pensa que é o jardineiro. E talvez não seja por acaso. Porque Jesus é o novo jardineiro da nossa vida. Se a gente deixar que Ele faça isso. Que Ele cuide, que Ele regue, que Ele adube a nossa vida. Ele está restaurando o Éden perdido. Ele é aquele que planta de novo a esperança em corações ressequidos. Mas ela, Maria, ainda não vê, ainda não entende. Assim como muitas vezes nós também não entendemos quando Jesus quer cuidar da nossa vida, quer continuar a fazer com que o nosso jardim floresça, dê frutos. Até que ele diz, Maria, ele a chama pelo nome. E essa é a virada. Esse é o momento em que tudo muda. Ele a chama pelo nome. E quando Deus nos chama pelo nome, Ele nos devolve a identidade, a dignidade, a história. Porque Ele nos conhece. Ele te conhece. E talvez você precise escutar isso hoje. Ele sabe o seu nome. Ele sabe que você está enfrentando, talvez, dificuldades hoje. Ele não te confunde com ninguém mais. Deus, Ele te vê. E então Maria diz, Rabuni, mestre, a palavra que brota da alma. Reconhecimento. Não é apenas Jesus, é o mestre. Aquele que conduz, aquele que ensinou a viver e agora ensina a viver mesmo depois da cruz. Ela quer segurá-lo. Ela quer tê-lo de volta como antes. Mas Jesus diz, não me segures, ainda não subi para o Pai, porque a fé agora precisa crescer. E muitas vezes nós não deixamos que a fé cresça em nós quando necessário, principalmente quando vivemos uma dor ou mesmo uma perda. É o momento da gente deixar que a fé cresça em nós,
Maria não pode mais depender da presença física. Ela precisa aprender a crer mesmo na ausência, visível para ela. E isso também é para todos nós, porque tantas vezes nós queremos segurar Jesus do nosso jeito, nas formas que conhecemos, nas seguranças humanas. Mas Ele nos convida a uma fé mais profunda, mais livre, mais madura. Uma fé que acredita, mesmo quando não sente. E então, Ele dá uma missão a Maria. Vai dizer aos meus irmãos, Jesus envia Maria. Ele transforma a mulher das lágrimas, da dor, do luto, a mulher de todo esse sofrimento em uma mulher do anúncio. E isso é belíssimo, porque Deus não desperdiça as lágrimas. Ele transforma dor em missão. Ele transforma luto em testemunho de vida. Ele transforma a que chorava no jardim em apóstola dos apóstolos. E talvez você que me ouve agora precise realmente pegar isso para você. O seu sofrimento não será em vão. Deus vai transformar a sua dor em testemunho. Se você acredita nisso, coloque aqui nos comentários. Eu creio que o que eu estou passando, Deus vai fazer com que isso transforme a minha vida, que eu me torne uma pessoa melhor. Mas para isso, é preciso escutar quando Ele te chama. É preciso se deixar reconhecer. É preciso deixar se encontrar. E agora, meu irmão e minha irmã, pense comigo. Quantas vezes você também confundiu Jesus com o jardineiro? Quantas vezes ele falou com você e você não o reconheceu, não escutou a sua voz, não reconheceu a sua voz? Quantas vezes você o procurou onde ele não estava e ele estava te chamando onde você não esperava? Maria queria Jesus no túmulo, mas ele estava vivo. Às vezes queremos Jesus dentro dos nossos esquemas, das nossas estruturas, mas Ele quer nos surpreender com a vida nova. Ele não está mais entre os mortos, Ele está vivo, Ele te chama. Por isso, deixa essa palavra hoje te tocar. Feche um pouco os olhos agora, nesse momento, por um instante, e tente escutar o seu nome pronunciado por Jesus. Sinta, não com o ouvido, mas com a alma. Maria, João, Francisca, Carlos, meu filho, minha filha. Ele está te chamando. E quando Ele chama, nós sabemos, Jesus cura. Quando Ele chama, Ele devolve a esperança da nossa vida. Quando Ele chama, Ele envia. Sim, Ele te envia. Ele te quer como discípulo, discípula. Ele te quer apóstolo, apóstola. Ele te quer anunciando que Ele está vivo. Assim seja. Amém. Se essa palavra tocou você de alguma forma, escreva aí nos comentários: Senhor, quero reconhecer a Tua voz. Ou então diga com fé: fala, Senhor, eu quero te escutar. Porque cada pequeno passo de resposta na nossa vida de fé já abre o caminho para uma grande transformação. E se você conhece alguém que está chorando diante de um túmulo, seja ele físico, emocional, espiritual, peço, compartilhe esse vídeo, porque Jesus também quer chamar essa pessoa pelo nome. Porque Maria Madalena, a mulher da constância, do amor fiel, da busca profunda, interceda por todos nós, para que também reconheçamos o ressuscitado que caminha conosco, mesmo quando não o vemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e Santa Maria Madalena, desça sobre você, sobre toda a sua vida de fé, sobre todo o seu ânimo em continuar vivendo a sua fé, aberto ao acolhimento da voz de Deus, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fique com Deus e até amanhã com mais um momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus.